colonoscopia é um exame para detecção de doenças do intestino grosso. Ele é realizado através de um aparelho, um instrumento óptico de visão direta, onde nós vamos percorrer o intestino todo, começando pelo reto, sigmoide, descendente, transverso, ascendente e um pequeno espaço do intestino delgado. As indicações para exame de colonoscopia são as mais variadas. Nós podemos realizar esses exames dependendo dos sintomas em que o paciente apresenta. Na colonoscopia, especificamente, são aqueles pacientes que têm um desconforto abdominal bastante importante, tem dor em algum local do abdômen, é um paciente que às vezes refere que teve um sangramento às evacuações, é aquele paciente que algumas vezes tem uma perda de peso bastante importante e nós temos que realizar esses exames para a detecção de doenças mais graves do intestino grosso. O exame de colonoscopia é realizado por um médico especialista, que foi credenciado pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Esse exame ele pode ser realizado em ambiente hospitalar, nos hospitais, pode ser realizado nas clínicas especializadas ou nos laboratórios credenciados. Normalmente, o médico especialista desta área, ele é ou um médico cirurgião ou um médico clínico gastroenterologista. Cirurgião que eu digo é o cirurgião do aparelho digestivo, ou um gastroenterologista clínico ou um pediatra, que são os pré-requisitos para poder realizar o exame e se tornar um especialista na área de endoscopia. Para realizar o exame de colonoscopia, é necessário um preparo bastante importante. É um preparo que leva 2 dias. Na véspera do exame, normalmente o paciente vai fazer uma dieta somente de carboidratos, isenta de proteínas. O paciente vai almoçar e jantar carboidratos, arroz, batata cozida, um macarrãozinho na manteiga ou no alho e óleo. E durante o dia, na véspera, ele vai usar alguns medicamentos para diluir as fezes, para quando ele entrar com a medicação no dia seguinte, que é o preparo mais efetivo, estar com o cólon absolutamente limpo para poder realizar o seu exame. Para realizar o exame, é importante o paciente estar em jejum. Jejum alimentar de 8 a 12 horas e jejum líquido de 4 a 6 horas antes da realização do exame. O exame de colonoscopia é um exame absolutamente indolor. O paciente, para poder realizar o exame, ele vai ser submetido a uma sedação, ou seja, ele vai estar absolutamente tranquilo e dormindo durante todo o exame. Existem algumas situações em que os pacientes precisam suspender algumas medicações e outras que ele pode tomar a medicação na realização do exame. As medicações que devem ser suspendidas antes de se realizar o exame são as drogas anticoagulantes e as drogas hipoglicemiantes, que são as drogas dos pacientes que têm diabetes. Então, essas drogas não podem ser tomadas na vigência do exame. Agora, outras drogas, principalmente as drogas de pacientes que têm pressão alta, os antihipertensivos, essas drogas, esses remédios podem ser tomados de 4 a 5 horas antes da realização do exame. Duas situações bastante importantes na realização do exame de colonoscopia. Pacientes gestantes. As pacientes gestantes que estão amamentando, normalmente devem suspender a amamentação para a realização do exame. Por quê? Porque ela vai ser submetida a uma sedação e ela vai receber algumas drogas para poder realizar o exame. Então, normalmente, essas pacientes precisam suspender a amamentação porque estas drogas vão para a mama
e, claro, vão para o leite do bebê que vai ser amamentado. Então, essas pacientes precisam suspender a amamentação por 24 horas para poder depois fazer a amamentação dos seus filhos. Com relação à vestimenta do paciente que vai realizar a colonoscopia, o paciente deverá usar um traje, mais confortável, que normalmente os serviços fornecem aos pacientes, que é um avental descartável para poder realizar esse exame, porque ele fica numa posição de decúbito, ou seja, ele fica deitado do lado esquerdo para poder fazer esse exame, e com um avental nós temos um acesso mais fácil para poder realizar o exame. O exame é absolutamente indolor. O paciente não terá dor em momento algum durante o exame. Por quê? Ele vai ser sedado, ele vai receber uma medicação onde ele vai dormir durante o exame inteiro. O exame de colonoscopia, o exame em si, normalmente leva entre 15 e 20 minutos. Claro, entre a sua chegada, abrir a sua ficha, conversar com o médico, receber todas as informações e explicações durante o início do exame, vai levar mais ou menos entre 1 hora e 1 hora e meia entre a sua chegada ao local do exame e a sua saída. Os resultados podem, em alguns casos, serem imediatos, desde que esse paciente não tenha ou precise realizar biópsias durante o procedimento. Quando o paciente necessita de biópsias, talvez esse exame demore entre 4 e 5 dias para que o exame fique pronto para poder entregar ao paciente.